Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Carreira Jurídica. Hoje nós vamos conhecer o Paulo Mignoni. Ele foi aprovado para juiz federal substituto do TRF3. Paulo, meus parabéns pela aprovação. Seja muito bem-vindo e se apresente para nós. Meu nome é Paulo Ricardo Mignoni Lousada Filho e é um prazer enorme estar aqui tratando da minha trajetória. Amanhã mesmo eu vou tomar posse para o cargo de juiz federal substituto do TRF3. Estou encerrando hoje a minha carreira como técnico do TRF2 e eu tenho 37 anos e sou formado desde 2009 na Uniban. Eu acho que as pessoas que são mais antigas se recordam, mas atualmente a faculdade já fechou faz um tempinho, mas são mais de uma década ali estudando e nessa batalha de concursos. Então eu vou poder tratar de vários temas, porque realmente eu senti na pele o que é estudar para concurso durante muito tempo, trabalhando, estudando, só estudando também, foi uma trajetória muito grande. Eu tenho certeza, Paulo. E, claro, os seus estudos eles evoluíram com o tempo, né? Você passou por muitas fases. Então, como você disse, né? Você já é concursado, você exerce o seu cargo público e estudou para juiz federal substituto. Gostaria que você contasse, então, o início dessa sua trajetória ou um resumo dela até você chegar a esse ponto que você decidiu estudar para uma carreira jurídica como a de juiz. Perfeito, Olivia. Eu vou tentar ser bem sucinto. Então, lá em meados de 2010, que eu me formei, eu já tirei a minha carteira da ordem e eu trabalhava já numa instituição financeira. Então, eu era advogado dessa instituição financeira. Só que no departamento que eu trabalhava lá, jurídico, ele era muito limitado em termos de ascensão. Então, eu já pensei em estudar para concurso naquela época. Então, eu fiz um curso preparatório, já para carreiras jurídicas assim, em geral, nada específico, naquele ano mesmo, em agosto de 2010 até agosto de 2011. E eu conciliei em 2011 até 2012, durante um ano e meio, esse estudo com esse trabalho nessa instituição financeira como advogado. Aí, em 2013, eu tomei a decisão, então, em janeiro, eu saí dessa instituição para estudar para concursos. E nos primeiros 6 meses, eu me aventurei assim, a fazer prova a rodo e direito, para me atualizar, principalmente para as carreiras da magistratura, do Ministério Público, e fiz em vários estados. E depois de 6 meses, saiu a prova para o TRF3 para juiz federal. E nesse momento, Olivia, eu fiz uma autorreflexão do meu jeito de ser mesmo. Porque eu entendo que tem pessoas que têm o perfil para acusar, o perfil para defender, e eu percebi que eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ouvir sempre os dois lados. Para mim, eu não sou muito já de definir as coisas de acordo com a pessoa me passa. Então, em 2013, quando eu fiz a primeira prova para juiz federal, que foi em agosto de 2013, eu tomei a decisão de estudar para a carreira da magistratura federal. Então, foram 6 meses, uma imersão assim para me atualizar. Eu fui para a cabine de estudos, né, só ser concurseiro mesmo, e fiz essa experiência. E estudando para concurso, o concurso eu não passei, desde 2013, na verdade eu saí chorando dessa prova, porque eu vi que é um desafio muito grande, eu não tinha terminado as 100 questões, era totalmente inexperiente assim, mas eu senti no meu coração que aquilo era o meu dever, assim, sabe? Que eu sentiria prazer em exercer pro resto da vida. Então, analisando até as matérias, a competência, eu migrei para justamente para juiz federal, então eu foquei nessa carreira e daí dessa forma, desde 2013, eu especifiquei meu estudo para a magistratura federal. Então, no concurso seguinte, em 2016, na verdade, antes de 2016, que foi o segundo concurso aqui que eu fiz no TF3, eu prestei também nos demais TRFs. Então, saía para juiz federal no Nordeste, na primeira região, no Sul, eu sempre ia prestar. Em 2016, eu cheguei a passar para a segunda fase. Então, foi uma experiência bacana. Eu senti no meu coração, olha, realmente dá para seguir, e eu continuei. Só que a prova foi em abril, mais ou menos, foi em fevereiro de 2016 que eu passei para a segunda fase do TF3, e a segunda fase foi em abril de 2016. E nessa segunda fase, o resultado só foi sair em novembro de 2016. Então, durante esse período, aguardando, enfim, o resultado, estudei um pouco para procurar com os colegas, enfim, estava estudando já de modo um pouco mais olhando para as fases mais avançadas do concurso, mas aí eu fui reprovado em novembro de 2016 para a segunda fase. Foi um baque assim um pouco grande assim, né? Porque a gente tem expectativa e foram alguns meses aguardando.
Mas daí na mesma semana, Lívia, olha como são as coisas. Saiu o concurso para técnico do TRF2 e daí para servidor. Daí eu pensei, se eu não passei na segunda fase, eu deveria tentar entrar no judiciário e ver como é que se escreve, assessorar algum juiz. E foi muito bacana porque daí eu me inscrevi para o concurso, né? Eu sou aqui de São Paulo, fui até o Rio e eu me surpreendi porque eu fui muito bem assim para a prova de técnico, eu passei em quinto assim, nossa, eu fiquei. E depois eu acabei tomando posse em 2017. Então eu fui com a minha, na época, namorada, minha esposa. A gente foi lá para morar no Rio e eu exerci o cargo de servidor presencialmente no Rio 2018 e 2019. Depois veio a pandemia e daí na pandemia, uma semana antes da pandemia, eu casei com a minha esposa e eu estava aqui em São Paulo. E daí deu a pandemia e antes de voltar para o Rio, a gente acabou voltando para São Paulo. Aí os tribunais estavam trabalhando remoto, eu não cheguei a ir para o Rio diretamente, então eu fiquei em São Paulo na casa dos meus pais e a gente aguardou uns 3 meses. Quando deu em maio ali de 2020, a gente percebeu que não ia voltar logo. A gente acabou se mudando aqui para São Paulo e depois, posteriormente, trabalhando remotamente. O magistrado aqui eu trabalhei por um bom tempo, até agradeço ele, ele me concedeu o privilégio de trabalhar remoto. Então, de 2020 para cá, eu já fiquei alocado em São Paulo e trabalhando remotamente e estudando. E daí, eu fiz o concurso ainda do TF3 em 2018, mas quando foi próximo ali que eu acabava de iniciar o trabalho como servidor, eu tive um tempo de adaptação, então eu não passei na primeira fase. E depois o último concurso que eu passei, que foi esse daqui, que começou a comissão formada em 2020 e demorou um pouco, 2021, efetivamente, que daí saiu o edital, demorou um pouco também. E daí o concurso que se arrastou aí por quase 4 anos. Mas graças a Deus deu tudo certo como magistrado. Que jornada, hein, Paulo? Meu Deus! Bom, e o estratégia entrou em que momento aí na sua vida? Foi especialmente nessa preparação para o magistrado? Foi antes? Como que você conheceu a estratégia carreira jurídica? Foi na preparação para a magistratura. Na verdade, estudando para magistratura e passando para técnico, já os primeiros colocados utilizavam estratégia. Então, isso foi muito bacana, porque já tinha um feedback de pessoas que utilizaram e tinham, assim, notas expressivas e colocações importantes. Então, eu fui com estratégia, começando com cursos específicos. Então, eu percebia que eu tinha uma base em algumas matérias já, e daí, como o edital da magistratura é enorme, e daí alguns pontos eu resolvi comprar alguns cursos específicos para justamente dar uma aprofundada. E o Estratégia é um curso excelente porque ele traz todos os tópicos do edital. Então, se eu precisasse, dentro do meu estudo, aprofundar determinado tema, só para dar um exemplo, sistema financeiro habitacional, eu já no Estratégia eu encontrava esse tipo de matéria. Então, foi muito importante. E mais, vou dizer que foi um divisor de águas na pandemia. Por que, que foi um divisor de águas? Porque quando saiu a pandemia, e eu já tinha experiência de estudar lá de 2016, teve o congelamento dos tetos, e quando tem esse tipo de situação no governo, todo mundo já fala que vão paralisar os concursos. E daí o pessoal às vezes desanima, não estuda. E eu lembro que na época o Estratégia, eu acho que até lançou uma nota falando que não é assim, que já teve no passado e os concursos não param, as pessoas se aposentam, sempre vai ter cargo. E foi muito importante na pandemia porque o Estratégia ele sempre lançou simulados. Então, esses simulados para fazer final de semana, então, e tinha específico para juiz federal. Então, era muito importante, porque apesar de não ter provas acontecendo, eu me matriculava no Estratégia na prova, e depois eu assistia o próprio gabarito dos professores. Então, tinha ali no YouTube as respostas, então eu corrigia. Então, eu sentava domingo e fazia o simulado do que o Estratégia fornecia. Então, foi esse contato com a Estratégia, que até o final nas fases mais derradeiras, também entrando na prova oral, aí eu adquiri o Magistratura Federal Regular mesmo, então, para ter uma base, porque é um excelente curso, assim, o PDF é muito, assim, material excelente, bem didático, e os vídeos, então, também é muito importante. Eu gosto de assistir vídeos, muitas vezes até para entender o raciocínio do professor, e foi muito importante, assim, a estratégia da minha vida. Eu achei que realmente foram aulas importantes e me deram a base suficiente para essa aprovação. Legal que você citou aí algumas ferramentas, né? E é justamente minha próxima pergunta. Como que foi a sua rotina de estudos com as nossas ferramentas para a primeira fase, né? Para quem não sabe, carreira jurídica tem
especialmente 3 fases, né, numa prova, cada uma com suas particularidades, então vamos ali começar pela objetiva. Então como que era a sua rotina e quais as ferramentas de estratégia que você utilizava para ela? Primeiramente, eu gostava de fazer questões. Então, assim, dentro do meu cronograma, eu fazia um cronograma bem organizado, até porque nos últimos tempos também eu trabalhava, então eu tinha que ter uma organização bem certinha. E primeiro, eu gostava de fazer as questões durante ali 50 minutos. Então, a estratégia tem um sistema de questões muito importante, então você consegue filtrar ali as questões que você vai utilizar. Tem outros concursos que você pode utilizar como base. Eu gostaria de fazer justamente essas questões sobre o tema que eu iria estudar no horário seguinte. Então, por exemplo, direito constitucional, eu iria fazer questões durante 50 minutos sobre controle de constitucionalidade. E daí, nos 50 minutos seguintes, eu ia estudar controle de constitucionalidade. Por quê? Porque na minha cabeça eu já ia verificar as minhas deficiências e quando eu fosse revisar a aula ou ver o PDF, eu já conseguia ter aquela informação mais consolidada. E no terceiro momento também, eu gostava de inserir mais no finalzinho do dia o estudo de jurisprudência. Então, era estudo com basicamente esses pilares: o PDF, o vídeo, que é ali que engloba a doutrina, é relevante também, o ensino das matérias, as questões, que é muito importante também na primeira fase, para você pegar os macetes, para a sua cabeça começar a entender as pegadinhas que tem, e tem muitas questões que são assim, por fim, a jurisprudência também, que os PDFs também trazem a jurisprudência também atualizada. Então, eu estudo com essas três bases. Então, eu gostava de fazer esse cronograma de segunda a sexta e, eventualmente, a cada 15 dias eu fazia um simulado. Então, que nem eu citei o simulado próprio de estratégia, mas simulados de outros concursos também, sempre estando em casa, colocando ali 5 horas no relógio, com uma barrinha de cereal, e sentando e fazendo as questões e depois corrigindo o que eu estava errando. Eu tinha até um caderno de erros para justamente analisar e depois buscar as informações que eu não sabia para responder aquela questão. Então, esse foi um método que eu basicamente utilizei para, através de tentativa e erro, para chegar justamente numa boa pontuação na primeira fase. Paulo, e aí vem a segunda fase, que são as discursivas, né? Requer uma outra técnica de estudo também, outras ferramentas que contemplam no nosso material. Então, explica para a gente como que foi essa rotina, esse uso do material, todo esse preparo. Perfeito, Lívia. Na segunda fase, é importante você ter familiaridade com o que a banca dos examinadores escrevem. Então, é importante também ter esse contato com o material. Eu me recordo que, o salvo melhor juízo, foi até o Dr. Vaslin, da aula de processo civil, que ele fez um mapeamento dos examinadores, então dá um direcionamento dos estudos. Isso é muito relevante na segunda fase, porque, de fato, os examinadores tendem a perguntar os temas que eles têm uma familiaridade, que eles gostam e que eles justamente têm um certo conforto até para corrigir eventualmente as discursivas e as sentenças. E uma dica que foi importante também de uma juíza que passou no TF3 e no 2, e era uma colega minha, quando ela foi técnica lá no TF2, foi de fazer justamente simulados. Então, além de estudar de forma direcionada e aprofundar nos temas mais importantes que são para a banca Sim Carlos, é importante também efetivar assim simulados. Então, a sentença é trabalhosa. Então, aquela estrutura você tem que ter na sua cabeça meio que automático. Então, ela falou, Paulo, e o período ali entre a primeira e a segunda fase é bem curto, dá uns 60 dias. Ela falou, Paulo, se prepara para pelo menos você fazer umas 30 sentenças até o dia da prova da segunda fase, sem falar discursivas. E eu fiz exatamente, Lívia, isso. Então, eu sentava e tinha dia que eu fazia, às vezes, duas, três sentenças. Quando eu consegui tirar férias, e são 4 horas de prova, eu conseguia fazer uma sentença de manhã, ali umas 7 horas da manhã até quase meio-dia, outra tarde, das 2 às 6, alguma coisa assim, e à noite também, das 7, 8 horas da noite até quase meia-noite, para mostrar para a pessoa que foi uma realidade pesada. Eu lembro que eu estava com calo no dedo, com um pouquinho de dor nas costas, mas foi isso que a juíza me passou e para mim funcionou muito, porque na segunda fase é treino, é você chegar na prova e você não pensar muito assim, como é a estrutura da sentença, as discursivas, é você já fazer um rascunho e ser bem ágil
no momento de pôr para fora o que você precisa para justamente escrever e convencer os examinadores de que a sua resposta está certa. Paulo, e para todas as fases, né, eu quero te perguntar sobre reta final, aquela última semana que antecede o dia da prova. O que que você faz, em relação à estratégia? Não sei se você pisa no acelerador, no freio, se você só revisa. Como que é a sua reta final? Bacana, Lívia. Essa pergunta é importante porque passa um pouco pela minha visão de vida. Então, em relação à visão de vida, eu tenho que a fase de concursos não deve ser só a prioridade da sua vida. Aliás, dentre as coisas mais relevantes da sua vida, o concurso está em último lugar. Eu falo em relação à família, a amigos. Então, você tem que saber conciliar isso. E, então, domingo, para mim, geralmente, quando eu ia fazer simulado, eu fazia uma parte da manhã, mas o resto do dia eu tirava para ficar com a minha esposa, ficar com a minha família, ir para a missa. Então, fazer aquela higiene mental, espiritual, sabe? Porque uma hora a pessoa não para e fica num ritmo alucinante. E para mim foi muito importante ter essa tranquilidade. E perto das provas mais importantes, eu procurava justamente pisar um pouco no freio. Justamente porque a gente olha atletas olímpicos de alta performance, ele não vai no dia anterior e se mata para fazer justamente o que ele vai fazer no dia seguinte. Muito pelo contrário, ele descansa a mente, descansa o corpo para você ter uma tranquilidade. Então, a primeira fase, eu jamais, antes de uma prova de primeira fase, eu estudava, porque eu estava me enganando que eu achar que alguma coisinha ali vai me trazer um benefício que eu vou aplicar no dia seguinte, porque justamente com a cabeça descansada, que a gente consegue acessar aquela memória de longo prazo, ter aquela informação difusa, ter a cabeça mais tranquila. Então é importante fazer essa higiene mental. A segunda fase também, eu me recordo uns 2 dias, porque foram 3 dias seguidos de prova, então uns 2 dias ali eu também descansei, eu pisei no freio, fiquei mais tranquilo. E é importante também, eu não sei a crença de cada pessoa, mas eu acho que o que você fala tem um impacto assim espiritual em tudo que você faz. Então é muito importante você reafirmar palavras positivas na sua mente. E pode parecer uma besteira, mas realmente o que você fala muitas vezes é de forma negativa e acontece depois e você não sabe por que aconteceu. Então sempre reafirmar, acreditar, né, dizer para você mesmo que você é capaz, que você consegue. Então eu procurei sempre buscar isso e principalmente na prova oral. Então na prova oral, que é um pouco do conhecimento que você tem, mas em grande medida também a confiança que você vai ter ali perante a banca, é importante você ter esse pensamento positivo, ter tranquilidade. Então, para tudo. E assim, Lívia, minha experiência como servidor também, que eu fui também chefe de gabinete, assessor de juiz, é importante também para uma carreira importante você ter essa tranquilidade, porque no dia a dia é, vai ser justamente essa medida que vai fazer diferença no seu trabalho. Né? Um magistrado, para dar uma decisão judicial, ele tem que estar muito tranquilo. Imagina a cabeça do juiz que está brigado com a família, brigado com todo mundo, e vai decidir a vida de outra pessoa. Então é justamente isso que eu busquei durante a minha trajetória, ter essa paz de espírito e graças a Deus, daí nos momentos mais importantes de comemoração, da posse, essas pessoas vão estar do seu lado, e essas pessoas que te apoiam efetivamente, você vai sentir que realmente valeu a pena de fazer um pouquinho de esforço para descansar, ter um momentinho ali durante a semana para você renovar as energias e continuar a jornada, que na verdade o concurso é uma maratona. Então ela segue durante o grande período da sua vida. É isso mesmo, Paulo. E você falou sobre essa calma, né? Essa linguagem interpessoal que existe também. E isso é colocado à prova na terceira fase, que é a fase de prova oral. Que, claro, a técnica vai ser muito importante, o examinador vai ver o que você sabe, porém, toda a sua postura e sua comunicação interpessoal conta nesta fase, né? Então, explica agora pra gente como que foi o seu preparo também, a sua experiência na terceira fase. Sim, Lívia, a terceira fase ela foi muito diferente das outras fases, porque foi uma fase que eu não tinha feito antes, então a segunda fase eu já tinha feito, assim como a primeira. E é engraçado porque na prova oral, Olivia, a experiência de cada professor ela é diferente. E a orientação também de cada professor é diferente, e eu vou te citar qual o motivo disso. Porque geralmente, uma pessoa que passa na prova oral, um professor, um juiz, o promotor, às vezes ele passa pela prova oral, às vezes faz duas na vida, que nem eu fiz uma prova oral na vida e espero não fazer mais. Dessa vez eu vou ficar satisfeito ali da magistratura federal. Mas, então ele traz aquela experiência pessoal para
para os candidatos, para os aprovados, para os alunos. Então, e a percepção é muito subjetiva da prova oral. E eu vou te dar um exemplo para deixar bem claro para os alunos de como que essa diferença. Então, por exemplo, tem professor que fala que você não pode, se o examinador perguntar determinada questão, você não pode ser seco na resposta. Você tem que dar uma introduzida na questão e depois responder e por fim finalizar e fechar assim o tópico. E eu também já tive orientação ao contrário. Você tem que responder logo de cara para não irritar o examinador, para mostrar que você sabe, e depois você vai expandir a resposta. Então tem essa questão da forma como você lida também com determinadas perguntas. Também tem uma outra questão que é relevante do ponto de vista da forma como você vai responder uma questão que você não sabe. Tem professor que falou para mim, Paulo, se perguntar a posição do STJ e você não souber, você fala que não se recorda e tá tudo certo, nem tenta. Enfim, que isso passa uma espécie de verdade do aluno, tá sendo claro com uma autoridade que tem muito mais experiência. Por outro lado, teve professores que falaram justamente o contrário, falaram, não, Paulo, mesmo que você não saiba, você arrisca a resposta porque demonstra que você está tendo força de vontade para demonstrar o seu raciocínio jurídico. Mesmo que você não saiba, você pode convencer o examinador que o seu conhecimento está acima da pergunta de certo ou errado. Então, só esses exemplos demonstram que a prova oral é muito complexa, assim. E eu procurei também trabalhar essa parte mental, então esse fortalecimento mental eu fiz. Então, o que eu fiz? Um exemplo aí, foi de pegar trechos bíblicos de confiança e colar no armário da minha cozinha. Então, sempre que eu passava no armário da cozinha, tinha uma palavra bíblica lá para me trazer confiança. Então, foi importante para ter essa fé. Olha, vai dar tudo certo. E também na minha cabeça, eu reafirmava também essas palavras. Também eu fazia uma espécie de cartaz dos sonhos. Então, tem o cartaz dos sonhos que você faz quando você meio que cola num cartaz as gravuras que você pretende conquistar no futuro. E também tinha um cartaz da minha história. Então também eu fiz um cartaz analisando tudo que eu conquistei. Então a época da faculdade, a época que eu me formei no ensino médio. Então quando a pessoa ela para e tem gratidão e ela entende que o que ela hoje ela vive já foi um sonho lá atrás, ela começa a ter gratidão e perceber que é mais uma fase, uma etapa da sua vida que você vai superar. Então eu procurei ter essa confiança, essa tranquilidade, até mesmo, Olivia, porque no TF3 a prova inicialmente estava marcada para outubro e foi adiada para fevereiro. E muita gente se desesperou, ficou, enfim, preocupada, né, com ansiedade. E eu, pelo contrário, eu falei, não, vai ser no momento de Deus e Deus tem o tempo dele certo. E eu tenho muita crença nisso, que muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente é preparado para essa função, que nem eu. Eu perdi na segunda fase de 2016. Mas olhando a minha trajetória e a experiência que eu tive como servidor, eu percebo que hoje eu estou muito mais preparado do que se eu entrasse na magistratura há alguns anos atrás. E eu percebo que é isso, que se você faz tudo certinho, se você planta a sua semente a cada dia, você estuda, e o estudo é a forma mais honesta de você ascender na vida. Digamos assim, né, que a pessoa que não tem muita oportunidade, mas consegue ter acesso a vídeos, né, e hoje em dia, né, a própria estratégia fornece no YouTube várias aulas de graça, assim, que os alunos podem acessar, às vezes não tem condições de pagar o próprio curso, né, os simulados próprios que tem todo final de semana. Então a pessoa ter aquela força de vontade e plantar a semente, com certeza um dia virá colheita e Deus vai abençoar essa pessoa. Paulo, uma dica de ouro, então, algo que você considera que foi essencial na sua aprovação. Enfim, toda essa conversa foi maravilhosa. Já foi uma dica de ouro tudo que você disse, mas uma palavra final aí de força também, né, para os alunos que estão tentando também conquistar uma vaga para juiz federal substituto. E a gente falou da questão da fé, e eu acho que isso é relevante. Eu acho que, primeiro, estudar para concurso é um ato de fé, porque é você abrir mão de várias horas, né, meses, anos de estudo para estar para o objetivo final. Então, isso é um ato de fé. E você tem que se posicionar em relação a esse ato de fé. Eu tenho até uma história que eu vi uma vez e eu achei muito importante. Existia uma cidade que ela rezava todos os dias para Deus mandar chuva, porque estava com uma seca ali na região e todos os dias as pessoas rezavam, mas você não via ninguém sair com o guarda-chuva. E essa história me marcou de uma forma assim, realmente, às vezes você está atrás da fé, você acredita, mas você não acredita tanto.
Então, o que eu posso falar para as pessoas é que elas tenham confiança em si mesmo. E se as pessoas que não confiam em você falarem alguma coisa, procura se afastar dessas pessoas, porque claro que os familiares, aí nessa hipótese, você vai ter que contornar essa situação, porque eles são indispensáveis para a vida. Mas aquelas pessoas que sempre têm uma palavrinha ou outra que de não crença em você, não se apegue a essas palavras, não deixe que isso torne isso uma verdade, uma realidade na sua vida. Na verdade, só precisa de uma prova, de um concurso para passar. Isso é relevante para fazer toda a diferença. Eu mesmo senti no primeiro dia que eu tomei a decisão de estudar para juiz federal, e eu lembro colegas assim, de cabine, dando risada, falando assim: nossa, mas para juiz federal você não passou nem para delegado, para motorista que é de juiz federal. E eu foquei. Então, como é difícil, são as várias carreiras, eu procurei focar desde o primeiro momento para a magistratura federal. Não sei se foi até mesmo destino, mas tudo caminhou para ficar também no meu estado, que eu nasci desde pequeno, estou aqui desde pequeno. Na verdade, eu nasci numa cidade do Paraná pequena, mas vim com 1 ano e meio para São Paulo. Então, eu cresci aqui em São Paulo. E eu tenho a oportunidade de passar aqui, ter meus familiares, ter meus amigos aqui perto. Então, foi uma conquista muito grande, mas porque lá atrás eu tinha essa mentalidade: ao foco é esse. Então, não se perca querendo ser desesperado para querer passar em determinada carreira e não saber também o seu histórico. Então, como eu falei, eu me via como magistrado pela minha própria essência, mas eu já vi colegas muitas vezes se frustrarem. Então, não ter perfil de promotor para acusar, não ter perfil de defensor, não ter perfil de juiz, e muitas vezes a pessoa pode conseguir o objetivo, mas não vai ser feliz na carreira. Então, o que eu desejo para vocês é ter essa autoconsciência do que você pode trazer de bom para a sociedade e ter essa fé inabalável, essa fé que nos momentos mais difíceis vai precisar que você tome a postura de seguir em frente. E se puder dar um conselho de coração para vocês se eu começasse hoje os meus estudos, eu utilizaria só o estratégia, porque o estratégia realmente ele é completo, completo, pessoal. E eu falo no sentido de cada tópico do edital que você quer aprofundar, que outros cursos não têm, o estratégia traz para você. Então é uma questão de você ter justamente essa habilidade de saber as suas deficiências e você pesquisar ali o vídeo, o PDF, que sempre vai estar lá no curso de estratégia, para você se aprimorando. E essa capacidade de aprimorar vai fazer a diferença justamente de você passar no concurso. Então, é cada dia um tijolinho para depois ter um castelo. Que maravilhoso, Paulo. Muito obrigada pela sua participação, pelas palavras, viu? Que seja uma linda carreira, a carreira da sua vida, viu? Obrigado, Vili. Agradeço de coração por essa entrevista, agradeço pela forma de conduzir, pela sua forma sorridente, alegre de recepcionar. E é isso. Tá tudo certo e vamos para a posse e vamos seguir a carreira. Que seja maravilhoso também amanhã na sua posse. Muito obrigada. Obrigado. E para você que nos acompanha até aqui também, obrigada pela companhia e audiência. Se você quiser ver outras histórias, é só navegar no nosso canal Estratégia Carreira Jurídica. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.